Acho que eu. Mas é o que os muito simpáticos. Já tenho Rui Amorim, o técnico do Sporting de Mirandela, que nos vai fazer a leitura deste encontro em que Mirandela, a turma da cidade de Tula, saiu daqui vencedora por 1-0. Rui Amorim, qual a análise que nos pode fazer deste encontro? A turma saiu daqui uma justa vencedora? Sim, penso que sim. O jogo entre duas boas equipas, dois candidatos à segunda fase, à fase que dá acesso à subida, mas penso que os meus jogadores estão de parabéns, controlaram o jogo desde o primeiro minuto. O jogo, por vezes, não tanto bem jogado, mas com muito trabalho de ambas as equipas, mas penso que concretizamos aquela oportunidade de uma belíssima jogada, portanto, a meu ver, ganhamos o jogo. O jogo pautado por duas simulações de Mirandela eficazes. E engraçado que construiu primeiro três lances que poderiam mais facilmente dar gol, não os consegue concretizar. E naquele que parecia não dar origem ao gol, acaba por o Rafael mostrar que por alguma razão foi escolhido por vocês e que lá está ele a fazer aquilo que deve. E depois também a grande defesa, Mirandela foi muito tempo a defesa que menos bolas tinha subido, e penso que está a colocar o cabeça de simulação, com o Pedro Fernandes a ser também, mais uma vez, desequilibrador. Isso deixa muito tranquilo um treinador nesta fase final em que se delineam já as duas equipas. Isto é o espelho daquilo que tem sido esta época, uma equipa que acima de tudo vale pelo coletivo, sente uma defesa forte, mas quando falamos da defesa estamos a falar de toda a equipa. Eu lembro aqui o próprio Rafael, que é o meu marcador deste campeonato, desta série. Não é o primeiro jogo, mas ainda hoje aqui viu-se também a fazer cortes na defesa, portanto isto é o espírito que se vive neste grupo de trabalho. Vamos continuar assim, se Deus quiser, também com a pontinha de sorte, conquistar, ou pelo menos lutar por conquistar as vitórias em todos os jogos. Deixa-me fazer-lhe uma questão, desculpe, que eu acho que é pertinente. É mais Rui Amorim a pôr o Rafa a fazer esse apoio defensivo, esse desequilíbrio defensivo, ou é mais a intuição do matador que sabe que uma vitória começa por não sofrer golos? Isto é o espírito de um jogador a funcionar em função do coletivo, seja o Rafa, seja o Ieiro, seja o Wellington, seja o Diaby, seja o Pimenta, seja que jogador for, tem que encarnar esse espírito. O Rafa encarnou desde o início, apesar de ter sido um jogador bastante criticado no início da época, mas felizmente está a mostrar o seu valor e está a mostrar às pessoas, não a mim, porque sempre confiei e por isso é que sempre jogou, mas há aqueles críticos que não estavam com ele tem dado uma resposta cabaz e está a fazer outros que é aquilo que sabe e gosta. Rui Amorim, esta foi a jornada 15, hoje aqui jogou-se a jornada 15. Olhando para o global do seu coletivo e até aos dias de hoje, está satisfeito com o desempenho da equipa da cidade de Tula? Sim, estou bastante satisfeito. Já o referi uma vez e volto aqui a dizer, houve um jogo que achei que não fomos equipa, que as coisas não saíram bem, que foi a derrota em casa com o Santa Maria. Depois, na derrota também que tivemos com o FAP, penso que fizemos um bom jogo, em dois erros, sofremos 2 golos e depois não conseguimos concretizar, mas no Computejal estou bastante satisfeito com este grupo de trabalho, porque trabalha imenso, é bastante unido e merecem outros patamares, merecem estar na fase seguinte. Agora, ainda não está, ainda temos que trabalhar bastante, temos mais um jogo difícil no próximo fim de semana em casa e esperamos que com o apoio dos adeptos consigamos mais uma vitória. E gostava de ver esta equipa subir? Claro que sim, é para isso que estamos em Mirandela, é para isso que trabalhamos diariamente, eu e este grupo de trabalho e a própria direção. Portanto, agora sabemos que não é fácil, mas queremos estar na fase de subida e depois, como se costuma dizer, o sonho comanda a vida. É isso mesmo, o sonho comanda a vida. Foram as palavras de Rui Amorim, o técnico do Sport Clube de Mirandela. E vamos também agora tentar ouvir Carlos Guerra, que já está a dirigir-se aqui também para junto do espaço para fazermos estas entrevistas. O Carlos Guerra, que perdeu aqui pontos hoje neste encontro
frente ao Mirandela, em que perdeu por 1-0 e fica assim a 7 pontos da equipa da cidade do Tua. Carlos Guerra, que já está a chegar junto a nós. Mister, muito boa tarde. Qual o balanço que nos faz, o rescaldo que nos pode fazer deste encontro? Eu penso que prevaleceu a eficácia. O Mirandela acabou por num lance, numa distração, acabou por fazer um golo. E depois soube defender bem esse golo passado na primeira parte. Nós, durante a primeira parte, tivemos 2 ou 3 situações de golo que não conseguimos marcar, não conseguimos ser eficazes. Na segunda parte, tentámos dominar o jogo, acabamos por largar frente ao ataque. Jogámos com um homem mais perto também do ponto de lança, arriscou-se tudo, mas o Mirandela defendeu bem. Mas penso que há dois lances da realidade que o quarto não marcou. O futebol às vezes produz situações destas e os árbitros têm que ver tudo. Eu penso que acabou por ser infeliz na nossa estes 2 lances, mas no fundo penso que o Mirandela acabou por saber gerir esta segunda parte, defendeu muito bem. É um resultado que interessava. Nós não nos damos argumentos para dar a volta, acabamos por não conseguir marcar e acabou por ser este resultado do 0, porque a nós não nos satisfaz. Penso que não é o resultado mais justo em relação àquilo que se passou dentro das 4 linhas. Mas já aqueles parabéns ao Mirandela por estes 3 pontos que conseguiu. Se a equipa bateu-se bem aqui dentro destas 4 linhas hoje, poderiam ter sido aqui com alguns pontos, um empate seria o resultado mais justo? Sim, eu penso que o empate seria o resultado mais justo, mas mesmo se apenas conseguisse a vitória, penso que até nos enfrentaria bem. Se analisarmos em termos de oportunidades de gol, penso que tivemos mais oportunidades. Agora o futebol não vive de oportunidades, vive de eficácia. Nós não conseguimos ser eficazes. O Mirandela acabou por fazer esse gol. Faltou a finalização. Faltou depois. E sobrou um guarda-redes da equipa adversária. Sim, grande defesa na primeira parte, ao remate do Tiago. Houve mais 2 situações em que nós também podíamos ter finalizado. O futebol é isto, é marcar, e nesta divisão sabemos que isto é fundamental, é marcar e depois saber guardar. O Mirandela marcou, soube guardar, nós nesta parte final podíamos avaliar 2 ou 3 situações que podíamos ter marcado, mas não marcámos. Continuamos numa situação que é privilegiada, que é em relação àquilo que era a nossa meta inicial e que continua a ser, que é a manutenção neste campeonato. Agora sonhamos um pouco, porque andávamos numa situação também em que não estava lá a fazer com que nós sonhássemos, que era a passagem ao play-off de subida. Nesta altura, penso que já é praticamente impossível, são 7 pontos que equivalem a 8, faltam 3 jogos, portanto é muito difícil. Vamos pensar no principal objetivo, que é a manutenção, ganhar o maior número de pontos, para quando for nesta segunda fase, poder dividir, que a diferença não seja assim tão grande, e estamos a estar numa posição que nos dê uma margem para poder disputar esta segunda fase, para conseguirmos o nosso objetivo. Mas hoje também uma grande vitória, com um grande golo de Carlos Guerra, do desportivismo, terminado o jogo, a ir cumprimentar o seu adversário. Isso é mais uma prova de que em Trás-os-Montes os derbys são bem jogados, mas acima de tudo os transmontanos continuam a dar nessas e a dizer que aqui também se joga futebol. Sim, eu penso que foi um bom jogo e há que dar os parabéns às 2 equipas, pela atitude, pela vontade, pela determinação. Há vários fatores que foram determinantes. Eu vi uma equipa de Mirandela com muita vontade, a lutar muito pelos pontos, e isso é importante para depois se conseguir os objetivos, porque sem estes argumentos nós só com vontade não chega, e eu penso que é a equipa do Mirandela. Eu tive a oportunidade já no princípio da época de fazer um jogo ainda para a época com a equipa do Mirandela, e gostei, e continuei a gostar no segundo jogo em Mirandela, sabendo que aquele campo é muito prejudicial para a equipa do Mirandela, mas o Mirandela tem um plantel fortíssimo, um plantel que para mim é dos melhores plantéis, juntamente com o FAF, serão os dois melhores plantéis desta série, e se passarem, se forem as 2 equipas a passar ao play-off de subida, penso que acaba por haver justiça na nossa série. E nem sempre isso acontece, nem sei se sempre isso acontece. O ano passado houve alguma falta dessa justiça em relação às equipas que passaram, mas o futebol faz-te golos, faz-te eficaz. Nós não tivemos, em relação aos desportivos, não tem que ser assim, por muito que nos custe. Nós muitas vezes não sabemos conviver com a derrota, mas temos que aceitar e saber como para complementar, porque isto não, a equipa adversária não podemos vê-las como inimigos, na altura são adversários, e o futebol, nada mais que isso, é que mal acaba o futebol, as pessoas continuam a ser amigas, continuam a ter a amizade que tinham anteriormente, se há, neste caso há um agente da Mirandela, em que há uma amizade e não tem porque ela ficar danhada
porque não tem que ficar, tem que se manter, independentemente de o Mirandela levar os pontos ou levar os Pedras. Neste caso foi o Mirandela que dá os parabéns, noutros dias poderá ser o Pedras. Muito obrigada, Missa, muito obrigada. Palavras de Carlos Guerra mesmo.